Neste 8º episódio da nossa série documental, continuamos contando a Guerra do Contestado, com a participação do historiador e pesquisador Carlos Neide. Veremos um pouco da grande história da fazenda Alto Rio Doce, local em que viveu Adeodato Manuel Ramos, último líder dos sertanejos, durante seus tempos de guri. Mostraremos a imagem de São Sebastião, que acompanhou a saga dos caboclos de reduto em reduto, de batalha em batalha, o campo de aviação aberto pelo exército em pleno sertão. Contaremos sobre os redutos de Caraguatá e Pedras Brancas, ambos sob o comando de Maria Rosa, a formação de outros redutos, a ascensão de Francisco Alonso de Souza, ocupando o posto de Maria Rosa na liderança cabocla. Falaremos sobre os crematórios existentes na região do conflito e o empenho para resgatar e manter esse patrimônio. Abordamos ainda o fato deste sangrento acontecimento ter ficado oculto do grande público e o fato da região ainda sofrer os efeitos deste conflito. Fique com a gente na série Videira 80 anos de história e a Guerra do Contestado. O portal Minha Água Doce, em parceria com a escritora, pesquisadora Alzira Escapim, apresentam mais uma série documental inédita, Videira, 80 anos de história. Estas importantes empresas da região apoiam esta série cultural e histórica. Este trabalho de pesquisa e série documental tem todos os direitos autorais reservados. Minha Água Doce é o melhor jornalismo. Minhaaguadoce.com.br. Minha Água Doce sempre dando voz à comunidade. Os pesquisadores e historiadores deste episódio da Guerra do Contestado são especialistas na área: Carlos Neide e a Alzira Escapim, a nossa jornalista, escritora, pesquisadora, lançou vários livros e que está junto no nosso projeto desde o início. O episódio de hoje vai até a cidade de Lebon Regis, no meio-oeste catarinense. Lebon Regis, que é reconhecida como a cidade de coração do contestado pela Lei 17.466, de 10 de janeiro de 2018, assinada pelo governador Raimundo Colombo, um projeto do deputado Rodrigo Minotto. Localizado a 7 quilômetros da sede de Lebon Regis, está o crematório de Perdizinha, tombado pelo patrimônio histórico do município. Hoje nós estamos aqui no município de Lebon Regis. Vamos logo mais no reduto de Caraguatá, pelo menos chegar perto dele, porque obviamente é ocupado por uma empresa que não permite a entrada das pessoas aonde era o reduto da Maria Rosa, o reduto de Caraguatá. E nós estamos aqui na sede de uma fazenda. O Carlos Nedir vai explicar melhor para nós. Ele que é um historiador, um pesquisador, uma pessoa que tem um histórico muito grande na Guerra do Contestado, a Guerra do Contestado a nível de região. Então a gente gostaria, Carlos, que você nos contasse a respeito dessa fazenda nós estávamos conversando que aqui o Adeodato Manuel Ramos, ele viveu quando era piá. Exatamente. Então, Alzira, nós estamos aqui na fazenda Alto Rio Doce. Esta casa que aparece atrás aqui na imagem, ela foi construída após a primeira sede ter sido incendiada durante a Guerra do Contestado. O Adeodato, como a Alzira mencionou, ele viveu a infância dele aqui. Ele aprendeu a lida do gado, a lida do campo,
nesta fazenda. Inclusive, ele era afilhado do Neco Pepe, né, falecido Neco Pepe, que era o proprietário da fazenda. Hoje a fazenda ela está na mão dos netos, né, da dona Nercinda, propriamente dito, que é a proprietária dessa fazenda aqui. E ela nos repassou essas informações referentes à vivência do Adeodato nesse local. Carlos, falando mais do Adeodato, ele foi o último líder da Guerra do Contestado. Na realidade, o único que foi preso, foi julgado, levado a Florianópolis, e lá ele faleceu. Dizem que numa possível fuga. Que outras informações você teria da vida do Adeodato aqui neste local? Não, assim, continuando, né, falando sobre a infância dele, até nós chegarmos no Adeodato líder da guerra, ele era conhecido e reconhecido pelas habilidades que ele tinha, né, com a lida de campo, com a lida bruta, que antigamente era tudo difícil, né, era tudo manual. Ele tinha uma habilidade muito grande nesses trabalhos, né, principalmente na lida com o gado, e tinha, assim, a forma dele viver era uma forma agradável até então, tanto que ele era, né, afilhado do seu Neco Pepe, aqui do primeiro proprietário desta fazenda. E quando você traz uma pessoa pro seio da tua família, é porque essa pessoa é uma pessoa boa, até então, né? Aí, como líder, a gente repete aquilo que a gente ouve, né? O Adeodato, ele é discriminado, né? Muito pelas pessoas. Temos alguns relatos positivos também. Então, é difícil de você traçar a personalidade do Adeodato a partir de relatos, porque são contrapontos, né? Uma grande maioria fala mal, algumas pessoas falam bem, e de certa forma era habilidoso, porque liderar um grupo tão grande quanto foi, se instalou no Reduto de Santa Maria, precisava ter habilidade, tanto habilidade na guerra como habilidade política, né? Um conjunto de habilidades que o tornaram líder até o final da guerra. Mas nós temos, Carlos, dentro dessa personalidade que nos é apresentada, eu acho que o nosso julgamento a respeito da figura dele, do Adeodato, a gente tem que ver também o momento que ele viveu. Foi o término de uma guerra com milhares de pessoas reunidas num ponto, sem poder sair, sem saída para buscar alimentos. Qual seria a tua atitude num caso desse? Então, acho que, não julgando, mas só fazendo uma analogia, ele se obrigou a certas coisas, ele foi obrigado àquilo, porque você pensa o desespero dele também em ver milhares de pessoas famintas ali e não poder solucionar a situação. Muitas vezes eu me coloquei no lugar dele, né? Trabalhei com liderança de pessoas a minha vida toda, e é difícil você liderar em condições boas. Imagine vocês liderarem numa situação horrível, né? Porque não é nem ruim, era horrível. Sem comida, sem munição, sem remédio e cercado, né? Então, muito difícil, evidentemente que haveria muitos conflitos internos para ele resolver, e mais os externos, que seria o cerco dos militares, né? Então, uma situação muito difícil, evidentemente que algumas medidas radicais ele precisou tomar. Eu sempre trago isso para o seio da família da gente, né?
Com os filhos da gente, pelo menos com meus filhos, eu sempre tratei assim. Quando eu não concordava com alguma coisa que eles faziam, a primeira conversa era uma conversa boa, digamos assim, era no conselho. A partir da repetição do erro, você torna essa conversa um pouco mais forte, né, com mais pegada. E isso também, dentro do próprio ambiente de trabalho com pessoas, como eu disse, como eu liderei, eu tinha o mesmo segmento. Primeiro conversa, não resolveu, você tem uma segunda conversa, e num terceiro momento, vai para a punição. Eu acredito que muitas vezes o Adeodato teve que ir para esse terceiro momento, que seria a punição, com o objetivo de manter a unidade do grupo. E outra coisa, quando nós falamos da Guerra do Contestado, ela ficou escondida durante muito tempo. E o que nos foi passado, 90% do que nos foi passado, foi através dos vencedores. Porque a verdade é que os caboclos, os remanescentes que lutaram, eles foram caçados que nem animais. Exatamente, Alzira. Sempre que eu converso sobre esse tema, principalmente em escolas, e afinal, qualquer um que pergunta, eu gosto muito de abordar esse tema, eu sempre puxo a cronologia da Guerra do Contestado, para mostrar quantas vezes eles foram agredidos para depois reagir, né? Chegou num momento que eles começaram a reagir, mas eles não foram os provocadores. Exatamente. Carlos, nós estamos ao lado do túmulo do senhor Manuel Gomes Pepe, mais conhecido como Maneco Pepe, né? Então, a gente gostaria que você nos contasse como foi o incêndio da fazenda e como foi a morte do senhor Manuel, que era considerado na época um líder, podemos dizer, um líder da comunidade, e inclusive era padrinho do Adeodato. Exatamente. Então, assim, repassando para vocês, são relatos da família. A família nos conta, né, que aqui, antigamente, era a sede da fazenda. Na época, eles tinham 50 soldados que acompanhavam, que vigiavam a fazenda, digamos assim, faziam a segurança da fazenda. E numa determinada madrugada, eles perceberam a aproximação das tropas do Adeodato. Quando os militares perceberam essa aproximação da tropa do Adeodato, eles fugiram daqui, deixando a família. Relatos da família, eles contam que o seu Neco Pepe, quando percebeu essa chegada, ele correu, ele saiu lá daquele local, onde era a antiga casa da fazenda, e quando ele chegou nesse local aqui, ele foi abatido com um tiro na perna. E posteriormente ele foi executado, segundo a família, pelo Adeodato. Sobrou somente a porteira da fazenda e a esposa do seu Neco Pepe, que eu não lembro o nome, e 3 ou 4 crianças, não estou lembrado exatamente também do número. Então essa viúva e essas crianças, eles ficaram, digamos assim, desprotegidos, eles não foram executados, como normalmente se fala que as famílias eram todas executadas, a família não foi. Segundo a família, também contado da dona Nercinda, que o pai do Adeodato não deixou a família toda ser dizimada. Seu Neco Pepe, ele foi abatido nesse local, sobrou só a família, no caso, a viúva e as crianças, e ao lado do corpo do seu Neco Pepe, um cachorro que não deixava ninguém se aproximar. Diante dessa situação, um desses guri, que já lidava com o gado, era uma criança de 12, 13, 14 anos, ele pegou um cavalo e foi à cidade de Lages comunicar o restante da família que a fazenda tinha sido incendiada e que seu Neco Pepe havia sido morto.
Retornando de lá, já deu quase uma semana. Chegando aqui, o corpo, evidentemente, já estava em estado de decomposição, né? Por causa dos dias que se passaram. Eles utilizaram um couro de boi para enrolar o corpo e um outro couro de boi que eles colocaram sobre o corpo e finalizaram o sepultamento. Contado também pela família que esse cachorro era muito companheiro do seu Neco Pepe e não deixava ninguém se aproximar. O cachorro teve que ser executado para eles fazerem esse procedimento do enterro do corpo do Neco Pepe. A fidelidade do animal em relação ao dono é realmente surpreendente. Nós temos aqui o ano em que ele foi assassinado, né? Então foi no dia 10 de junho de 1915, no último período ali, no estertor da guerra, de parte dos caboclos, né, dos sertanejos. E a gente imagina o desespero que estavam esses combatentes para eles chegarem a tomar certas atitudes, né, Carlos? Sem dúvida. Fica alguns pontos de interrogações em tudo que a gente ouve, porque afinal de contas mais de 100 anos se passaram. As pessoas que viveram isso não estão mais aqui. E como a Alzira falou no início da nossa conversa, os relatos que nós temos, a grande maioria, 90% ou mais, é pela parte dos vencedores. E dificilmente essas pessoas relatam que eles cometeram crimes. Só se conta a parte boa da história. Alzira, nessa região aqui, nesse pedaço de chão, nós identificamos mais 3 cemitérios pequenos, né, de famílias que foram executadas durante a Guerra do Contestado. Quem foi que fez, quem foi que executou, nós não sabemos, porque depois da operação, né, depois que terminou a guerra, ficou aquele grupo fazendo a limpeza dos locais, né, e muitas famílias que tinham a sua casinha no meio dessas matas aí, acabaram sendo executadas, né. Fica esse ponto de interrogação, quem foi que fez e por que fez? Exatamente. A gente, historicamente falando, nós tomamos conhecimento da Guerra do Contestado somente a partir de 1970, a partir dos anos 70, porque antes ela era escondida, ela era guardada. Era proibida. Exatamente, ela era proibida. E é isso, existia um tabu em se estudar a Guerra do Contestado. E eu sou prova disso, porque o meu interesse, Carlos, pela Guerra do Contestado começou quando eu tinha 6 anos de idade. Nós estamos na comunidade de São Sebastião, interior de Bom Regis, e agora com a presença do senhor Marcílio Paus, que é tesoureiro da capela da comunidade. E nós estamos diante da famosa imagem de São Sebastião, né? O protetor dos caboclos dos redutos, da Guerra do Contestado. A gente gostaria, senhor Marcílio, que o senhor nos contasse um pouco da história do São Sebastião, dessa imagem, dessa famosa imagem de São Sebastião. Sim, essa imagem é muito antiga. Há mais de 100 anos já tem essa imagem. A igreja, em 1900, já tinha a igreja com a imagem do santo. Na época dos contestados, do Redute, a imagem foi tirada da igreja, a igreja foi queimada. A imagem acompanhou os caboclos quando o Redute até o final. No final do Redute, as forças militares pegaram e levaram a imagem para Florianópolis.
onde ficou lá 2, 3 meses. Após esse período, a comunidade de São Sebastião foram aqui 3, 4 cavaleiros em Florianópolis buscar a imagem. Voltando para cá, neste local não tinha igreja, foi construída uns 8, 10 quilômetros uma igrejinha, até construir na igreja aqui definitiva. Sendo que essa igreja já foi desmontada, ficou velha, depois foi construída outra e hoje nós temos essa atual igreja Teldenaria, que vocês estão presenciando e vendo. Seu Macir, os cavaleiros foram daqui a cavalo para Florianópolis. Em 3 cavaleiros. E daí trouxeram o santo da cavalo. O senhor imagina quanto tem alguma assim, algum documento que diga quanto tempo eles levaram para chegar em Florianópolis e voltar? Não, isso só pergunta para as pessoas mais antigas. As pessoas mais antigas poderiam. Mas foi uma viagem, sair daqui, a devoção ao santo que tinha o povo e buscar a cavalo. E daqui ele acompanhou os caboclos até o reduto de Santa Maria. Então, e lá no reduto de Santa Maria ele foi pego pelos militares. E levado para Florianópolis. E lá ele permaneceu uns 3 meses. Os 3 meses ficou lá em Florianópolis. E é incrível, ele é uma relíquia, porque inclusive tem ainda tem o sinal da marca do fogo, né? Foi queimado. E é tão milagroso, a verdade é essa, é tão milagroso que ele é de madeira. Deve ser madeira. E ele não foi queimado, não foi consumido pela... Não. Então, assim, o importante é frisar que esse santo ele acompanhou de reduto em reduto. Isso. E eles faziam, acho que, procissões. Faziam procissões. Realmente é muito importante a gente ver a imagem original que acompanhou a guerra do Contestado. Isso mostra que era um povo de fé. Isso. Muito obrigado. Verdade. As ordens. Seu Macir Spaltz, nós estamos aqui bem próximo ao segundo campo de aviação aberto no Brasil. O senhor poderia nos falar a respeito? Isso foi na época do Contestado que foi feito para pouso do avião, mas só foi preparado e não chegaram a decolar. Então, foi preparado o campo, ele foi aberto, os soldados abriram o campo e ele não foi, no caso, os aviões não chegaram a descer. Mas esse espaço aqui, então, todo era o campo da aviação. Era o campo da aviação aqui. Era o campo da aviação. Daí ele não foi usado porque houve um acidente antes disso, né? Que interrompeu. E aqui, o senhor lembra se tinha alguma coisa diferente quando o senhor era criança, que o senhor conheceu, ou já era um campus assim? Não, aqui quando eu era criança, nesse local que hoje está o campo, aqui essa mangueira de laço, tinha uma raia de correr carreira com os cavalos. Eles já aproveitaram, então, que estava pronto o espaço do campo e fizeram... uma raia de correr carreira. E como que era isso aqui, seu Spaltz? Era um pinheiro em cima perto do outro? É muito pinheiro na época? Era de bastante. Só que aqui onde estava o campo, aqui não tinha. Não tinha. Mas ao redor aqui de muito pinheiro. Mas os soldados devem ter derrubado esses pinheiros e preparado o terreno para... Sim. Né, a aterrissagem do avião.
E daí as tropas oficiais, as tropas do exército, elas estavam acampadas aonde, seus paus? Aqui estavam acampados na igreja, era a igreja aqui, a Casa das Forças. Aqui que estavam acampadas a Marlise vai gravar ali a parte aonde, então, essa parte aqui, e era uma vilazinha. Era uma vila. E eles ficaram, então, aquartelados aqui. E daqui eles saíam para os redutos, seus pais? Saíam para o reduto. Então, daqui que saíam as tropas do exército. Isso em que ano, seus paus? Mais ou menos em 1912, 12, 13, por aí assim. Porque depois, passado o tempo, o reduto tomou conta e tomaram conta da igreja, inclusive queimaram a igreja, levaram o santo e as forças tiveram que se retirar. Então, na realidade, os caboclos, eles venceram as tropas oficiais. Venceram as tropas oficiais. E eles foram debandar. Os soldados tiveram que sair. E a queima da igreja foi por parte dos caboclos? Por parte dos caboclos. Os caboclos, onde eles passavam, eles queimavam todas as propriedades. Não ficava nada. Ficou na região aqui, ficou 2 propriedades, 2 casas, que o dono era muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, ele tinha a imagem de Nossa Senhora Aparecida na porta. Quando ele saiu, ele falou: Nossa Senhora vai cuidar da minha casa, não vai queimar. Foi posto 3 vezes fogo na casa e a casa não queimou. Impressionante. É impressionante. E eu cheguei e vi a casa lá. Eu tenho imagem na porta lá, a porta da porta lá. E por que o senhor acha que eles queimavam as casas, as dependências? Eles queimavam porque não queriam que o povo ficasse mais na região, queriam tomar tudo. Mas o senhor acha que eles não queriam, assim, os estrangeiros ou não os caboclos? Eles não queriam quem? Isso a gente não sabe qual é que era a finalidade que eles queriam. Eles não queriam que o povo ficasse. Quem não quisesse acompanhar eles, queimavam as casas e matavam-se. Então o objetivo é que acompanhasse ele para os redutos. Pro reduto. E aqui foi um dos primeiros cartórios de registro civil que teve, né, seus paus? O primeiro cartório. E que ano que ele já existia? Em que ano ele já existia? Em 1900 já tinha cartório. 1900. Em 1900 tinha cartório, tinha casa de comércio, tinha correio. Então em 1900 já tinha. Antes do contestado já era uma povoação. Tem até uma história que Lebon Regis teria começado aqui, né? Isso, tinha começado aqui. Mas devido ao contestado, então mudou-se para lá. E com o contestado aqui virou tudo deserto. Ficou sem moradores. Sem moradores. Ficou 3 anos na região desabitada do povo. A gente agradece. Aqui a maioria do pessoal que morava aqui, o que não morreram, fugiram e foram se abrigando. Então eles foram correndo aqui e foram para Calmão, de Calmão foram a Matos Costa, e daí de Matos Costa pararam o Rio Iguaçu do outro lado. Lá daí porque lá era Paraná. Eles entenderam e o capitão pegou e executou os 2. Executou e dizendo: não, os inimigos são outros, né? Então ele executou e enterrou um do lado do outro ainda. Adiante aqui deu a guerra, travaram a guerra, saiu um soldado baleado aqui, levavam no Banguê, adiante da casa do meu cunhado, sepultaram, ele morreu lá, sepultaram lá. Tem a sepultura até hoje lá, conservada. Eles conservam, né? Então eu acredito que só aqui nós tinha 3, 4 lugares para ir. Nós estamos na estrada de acesso ao reduto de Caraguatá, que se localiza no município de Lebon Regis, considerado o coração do contestado. O
reduto de Caraguatá ele foi criado a partir da derrota do ataque provocado pelos militares que destroçou completamente esse reduto. E, na realidade, os moradores, a população do reduto não esperava, de Itaquaruçu não esperava esse ataque. E é considerado o ataque a esse reduto de Itaquaruçu um verdadeiro fósforo jogado dentro de um depósito de pólvora. Esse ataque foi que despertou a violência que não existia até então dentro do coração e da concepção das atitudes dos caboclos. Porque os caboclos estavam em Itaquaruçu apenas movidos por um espírito messiânico sem precedentes, esperando o retorno, a ressurreição do José Maria de Santo Agostinho, a ressurreição dele, que ele viria comandar um exército para modificar a ordem vigente até então, que na realidade humilhava os caboclos em detrimento da classe dominante na época. Quando os pais viram, quando as pessoas viram os seus filhos, os seus irmãos, os seus cônjuges, os seus tios, os seus padrinhos assassinados da maneira com que foram assassinados pelas tropas oficiais, houve uma revolta muito grande. E como julgá-los? Não se tem como julgar a dor que cada um sentia. Porque, na realidade, e a gente tem que falar isso historicamente, os caboclos, de início, eles não revidaram. Eles simplesmente eles procuravam contornar a situação, procuravam se mudar de local para não entrar em confronto. Quem confrontou primeiro foram sem dúvida as tropas oficiais. Então, a partir do ataque de Itaquaruçu, forma-se, cria-se o reduto de Caraguatá. Aqui em Caraguatá, a líder suprema, a líder maior, era Maria Rosa, uma menina moça de 15 anos. E qual o mistério, qual a força que mantinha essa menina no poder? Era o fato dela se comunicar com o João Maria de Santo Agostinho. Aí vocês vão perguntar, mas isso não existe. Quem somos nós para questionar os mistérios que existem no mundo? Quem somos nós para julgar? Tinha esse contato? Ou não tinha esse contato? Mas se ela era uma simples menina, que ela não tinha esse poder, como que ela aglutinava ao redor de si? Como que ela mantinha ao redor de si somente de combatentes 2.000 homens? O exército de Maria Rosa era considerado o Colosso, era chamado o Colosso pelo seu tamanho e pela sua força militar e organização também. O reduto de Maria Rosa, ele foi atacado pelo coronel, o tenente-coronel Freire Gameiro, e ele foi, os caboclos foram vencedores. Eles colocaram as forças oficiais em retirada. Quando aconteceu esse ataque que foi revidado,
eles já estavam formando um outro reduto, que foi o reduto de São Sebastião. Esse reduto de São Sebastião, ele foi posteriormente atacado pelo general Frederico Mesquita, que também foi derrotado. E isso deu mais força, impulsionou ainda mais os sertanejos. É a partir desse momento do reduto de Caraguatá e do reduto de São Sebastião que a guerra ela toma uma nova direção, porque os sertanejos, os caboclos, agora de posse de vitórias, eles se deram maior importância, e isso trouxe também um crescimento muito grande no ajuntamento das pessoas ao redor dessas lideranças caboclas. Muita gente se juntou, muita gente veio de outros locais se irmanando desses redutos. E isso fez com que o movimento ele mudasse de direção e mudasse de foco e também de objetivos. Carlos, para nós falarmos a verdade histórica da Guerra do Contestado e da violência usada contra os nossos caboclos, por isso que ela ficou tão esquecida e que era um tabu, não se podia falar até a década de 70 sobre a Guerra do Contestado. Não se sabia praticamente nada. Toda essa violência praticada contra os sertanejos, os caboclos do contestado, ela pode ser verificada aqui. Isso é um forno crematório. Quantos são na região iguais a este, Carlos? Existem cerca de 13 espaços como esses na região do contestado. Então, o que nós estamos deduzindo que muito antes, mas muito antes da Segunda Guerra Mundial, existiam fornos crematórios, colocavam-se as pessoas, obviamente depois de mortas, dentro dos fornos crematórios para não se deixar vestígios. Carlos, você que é do local, aqui era um grande reduto, né? E eu gostaria que você nos dissesse como que esse aqui era um ponto estratégico do deslocamento do grande contingente de caboclos daqui para Santa Maria e por que a localização desses fornos aqui, né? Esse é um deles. E também da degola, das mortes, das degolas que ocorreram depois do término da guerra. Então, aqui para entender a lógica da Guerra do Contestado, né, primeiramente era um reduto. Aqui nesses campos, aqui em frente, né, era um reduto. Os militares atacaram esse reduto, dominaram ele, e por ser um ponto estratégico, eles se instalaram aqui, justamente para impedir a massa, a migração dessas pessoas que iriam se encontrar no reduto de Santa Maria. Então era um local estratégico para o viés militar, né, de não deixar que essas pessoas chegassem e se concentrassem no reduto de Santa Maria. Nós temos relatos aqui de 167 caboclos fuzilados depois de rendidos num dia, e no dia seguinte mais 67. Então, e como você disse na tua fala, na abertura, para eliminar esses vestígios, né, o objetivo não era deixar vestígios, porque foi um crime de guerra, a queima de corpos, né? E para a queima de corpos foi utilizado esse local. O local aqui ele tem mais ou menos aí 4x4, né, de tamanho. Os corpos eram jogados dentro desse espaço aqui, em cima de braseiros, né?
para eliminar completamente os vestígios. E daí se entende, Carlos, por que ficou tanto tempo escondido, tanto tempo oculto, e também por que as escolas ainda falam tão pouco a respeito. Por que não existe, principalmente na grande região aqui, o interesse por conhecer mais amplamente essa guerra? Porque, na realidade, ela foi uma limpeza ética. Sem dúvida. Por ser um crime de guerra, né? Foi cometido crime de guerra, o governo fez de tudo para esconder, né? Usou todos os meios possíveis. O primeiro meio que foi utilizado para esconder foi a eliminação dos corpos através de queima. E uma segunda maneira de esconder é não deixar falar, é oprimir, é reprimir qualquer um, né, que quisesse falar sobre o movimento, ele era reprimido. E existe um documento, uma lei que perdoa o governo federal da época, ele perdoa todos os crimes de guerra dos soldados, dos militares que aqui lutaram. E assim, o povo sertanejo que pereceu nessa luta tão grande quer justiça, porque o tempo nunca vai apagar a dor, o sofrimento, a tristeza, os órfãos que ficaram, enfim, uma série de ocorrências pelas quais passaram o povo sertanejo. Além de tudo isso, né, Alzira, dá para dizer assim, um atraso no progresso da região, porque nós temos, né, nas regiões do contestado, o menor índice de desenvolvimento humano, né? Existem nas nossas cidades onde a guerra ela existiu com mais força, né? Então, até nisso nós acabamos sendo penalizados também. Sem falar de certa forma, hoje a gente está recuperando a autoestima através de muito trabalho, de muita conscientização, né? Hoje o nosso povo de Lebon Regis não tem mais vergonha de dizer que é caboclo, mas anteriormente tinha. Sim. Sim. Em 2 dias, um dia 167 fuzilados, no outro dia mais 64. Neste local. Porque primeiramente, para você entender a lógica, esses campos aqui eram reduto. Sim. Os militares vieram aqui, tomaram o reduto e se instalaram aqui porque aqui era a passagem lá para Santa Maria. Então houve, né, um melhoramento, Alzira, dessa lei a partir da hora que é exigido, eu não sei dizer em que ano que foi, mas é coisa de 20 anos, que a criança saia do hospital com o registro, né? Até então, o Getúlio Vargas exigia que existisse o registro das pessoas, mas mesmo assim as pessoas saíam, né, ganhavam seus filhos, muitos do interior, né? Naquela época não havia hospital praticamente, era a maior parte atendida por parteiro, e depois eles iam procurar o registro civil ou não, conforme a sua vontade. E geralmente, Carlos, quando iam casar. Exato. Geralmente o registro de nascimento só ia ser procurado quando estavam para casar, tanto o rapaz quanto a moça. E eu lembro que quando eu comecei o medo dos caboclos, voltando lá um pouco a toda aquela atrocidade que foi cometida com eles, quando eu comecei as pesquisas pelo interior, eu chegava na frente do rancho e eu batia palmas para que alguém viesse me atender. Eles mandavam uma criança me receber e os mais idosos saíam pela porta do sul, porque o rancho de caboclo sempre teve 2 portas,
a de frente e a do sul. Então, o medo acompanhou essa gente durante muito tempo. A partir do reduto de Taquarussu, os caboclos, eles passaram a se chamar pelados, eles raspavam a barba e os cabelos, e eles chamavam de peludos os seus oponentes, ou seja, os militares, os coronéis, os políticos, as demais autoridades, enfim, todos os seus oponentes. E os endinheirados, obviamente. E pelados eram os sem terra, desprovidos de posses, os realmente muito pobres. No reduto também, nos primeiros redutos, Taquarussu, Caraguatá, Pedras Brancas, São Sebastião, todas as pessoas que chegavam no reduto, elas levavam o que tinham na casa, o que tinham nos ranchos, porque elas estavam abandonando os ranchos para se ligar ao movimento e esperar a ressurreição do monge José Maria. Eles levavam gado, eles levavam suínos, eles levavam mantimentos, o feijão, o milho, o que eles tivessem de mantimentos, a banha dos porcos que haviam carneado, a carne. E nos redutos, inicialmente tudo era dividido. Tanto que o lema era: quem tem mói, quem não tem, mói também. E no fim, todos seremos iguais. O que eles queriam dizer com isso? Que o que era de um não era somente dele, era de todos, era da coletividade. E assim cada um levava e dividia o que tinha. O dinheiro também, quem tinha levado dinheiro, e esse dinheiro ele era usado para a compra de sal, açúcar, querosene, remédios, e também munição e armas. Então tudo era dividido irmanamente. Se uma pessoa precisava de calçado, obviamente que calçados eram muito poucos, ele ganhava. Era dividido ali entre reduto. Se precisava de roupa também, ele ganhava. Inicialmente, os caboclos também, que habitavam os redutos, eles plantavam. Então eles plantavam milho, eles plantavam outras coisas, a abóbora, a melancia, enfim, coisas que para a vida no reduto. E quando eu falo reduto, quando a gente fala reduto historicamente, falando da Guerra do Contestado, o reduto era uma aldeia, uma vila cabocla. Então o líder dizia: olha, de Taquarussu nós vamos para Caraguatá. Era um mato, isso aqui tudo é mato. Então, a partir do momento que eles se dirigiam para lá, eles já começavam a construir o rancho. Iam abrindo as ruelas, construindo o rancho nos dois lados da rua, né, da picada ali, igrejas e um quadro santo que era onde eles se reuniam para as orações. As orações eram feitas de manhã e na parte da tarde. Então, o reduto ele surgia aonde eles escolhiam e eles iam construindo, entende, as casas. Começavam, digamos, ali com 50 ranchos, 3 dias depois tinha 180, e era um do lado do outro. Esses ranchos eles tinham dois compartimentos só. A cozinha, que também servia de sala, e o quarto. Obviamente cobertos de sapê, né? E sem mobília nenhuma. Em Caraguatá, para Caraguatá, o governo mandou o tenente-coronel Freire Gameiro, José Capitolino Freire Gameiro, que foi derrotado com suas tropas. A partir da derrota das tropas do tenente-general Gameiro, o governo mandou para a região o coronel Mesquita, Carlos Frederico Mesquita, que também foi derrotado pelo sertanejo. O coronel Mesquita, ele chegou... O general Mesquita, ele chegou
na região com um contingente de 1.700 soldados. Quando ele foi vencido, ele se retirou da região sem explicação, ele reuniu o seu contingente de soldados e ele saiu da região sem dar explicações nenhuma. No seu relatório, ele faz a seguinte colocação, que ele não foi formado para ser um capitão do mato à procura de escravos. E que ele não estava, que a culpa de tudo que estava acontecendo no contestado, na região do contestado, era, na maior parte, das autoridades, dos coronéis, enfim, daqueles que detinham toda a posse. Porque durante todo o tempo eles nunca haviam feito nada para tirar aquela população a população cabocla da miséria e da ignorância. Uma ignorância que chegou a um clima de messianismo e fanatismo sem precedentes. Quando o general Carlos Frederico de Mesquita, ele saiu da região, ele deixou na área do contestado o capitão Matos Costa. Esse capitão ele já havia se sobressaído em inúmeros trabalhos a nível de contestado, tanto no lado do exército, quanto a atuar dentro dos redutos para saber o que poderia ser feito para uma eventual trégua, um eventual término das operações militares. O capitão Matos Costa ele foi assassinado pelos sertanejos no dia 6 de setembro de 1914. Essa morte ela repercutiu muito, mas repercutiu imensamente a nível de país e também a nível de Rio de Janeiro, na sede do governo federal. Na época o Rio era a capital da República. Essa repercussão fez com que o governo federal ele inquirisse o general Fernando Setembrino de Carvalho, que era veterano de Canudos. Ele havia combatido em Canudos e vencido os sertanejos em Canudos, e foi dado a ele a incumbência de vir para o contestado e apaziguar a região. Foi colocado sob o comando do general Setembrino de Carvalho, foram colocados 7.000 militares. Ainda a Força Aérea, com os mínimos, poucos aviões que tinha na época, e sob suas ordens também vieram para a região 2 tenentes aviadores, o Ricardo Kirk e o Ernesto Darioli. Foi a partir do Setembrino de Carvalho que aconteceu o grande massacre, porque se colocou à disposição dele todo o armamento mais moderno que o país dispunha na época. Canhões, obuses, metralhadoras, fuzis, bombas, granadas. E os caboclos tinham o quê? Armamento lá do início do Império. Então vocês imaginem o massacre e a grande diferença que foi. E nós vamos agora, no último episódio sobre a Guerra do Contestado, fazer as gravações lá no grande reduto de Santa Maria, local em que os caboclos foram cercados durante muitos meses pelas tropas e sem ter condições de sair em busca de alimentos para a sobrevivência. Aguarde os últimos episódios da nossa série documental.
nos próximos episódios, a reta final da Guerra do Contestado, na cidade santa de Santa Maria. Quer estar sempre por dentro do que acontece em nossa região? Então não perca tempo e acesse agora mesmo o portal Minha Água Doce em minhaaguadoce.com.br. Minha água doce sempre dando voz à comunidade.